partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, iniciando esta semana, segunda semana do tempo comum, nós meditamos o Evangelho segundo São Marcos. Peçamos que o Senhor, na sua graça e bondade, nos permita meditar esse Evangelho e crescer em nossa fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós somos chamados a meditar esse Evangelho que trata da prática do jejum. Os discípulos de João Batista e também aqueles dos fariseus questionam os discípulos de Jesus. São Marcos, com essa passagem, meus irmãos e minhas irmãs, quer apresentar Jesus como fonte da alegria. A alegria dos discípulos encontra-se em Cristo, em sua presença. Dessa forma, sendo Cristo a alegria dos discípulos, a prática do jejum fica dispensada, enquanto o Cristo permanece com eles. Chegado o tempo em que ele não estará mais fisicamente conosco, então os discípulos são chamados a jejuar. É o que o Cristo responde e explica no Evangelho. Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje quer nos ensinar sobre a prática externa da religião. O jejum, assim também a oração, a caridade, são todos atos de culto, são todas práticas externas que devem ter como fundamento, atenção, uma convicção interior. Quando de fato eu descubro em Cristo a razão da minha alegria, Ele me dá sentido para todas as outras ações. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor que nós saibamos compreender que Ele é a razão da verdadeira alegria, como grande ensinamento do Evangelho de hoje. Abramos o nosso coração e acolhamos as 3 sementes. Na primeira semente, o versículo que nós meditaremos, o versículo para nossa meditação. Versículo 20 diz: mas vai chegar o tempo em que o noivo vai ser tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. A palavra de hoje para nossa meditação, a palavra de hoje que nós vamos pedir, rezar, o dom que nós vamos interceder a Deus é alegria. Dai-nos, Senhor, um coração cheio de alegria, mas mais do que isso, ajuda-nos, Senhor, a entender que a nossa alegria é o Cristo. E a terceira semente nos questiona: eu sei descobrir em Deus o sentido da minha vida e da minha alegria? Ou coloco esse sentido em outras situações, ocasiões e pessoa? O Cristo é a nossa alegria e é nele que nós devemos descobrir o nosso contentamento. Quais as práticas de fé e como eu tenho praticado a minha fé? Meus irmãos e minhas irmãs, que a meditação do Evangelho de hoje nos ilumine durante esta semana que nós estamos iniciando. Que o Senhor seja a nossa força. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.